Olá, boa tarde. Cresce o interesse por tratamentos de doenças do câncer à depressão feitos de acordo com a doutrina espírita, que conta com mais de 2 milhões de adeptos no Brasil. A Universidade de São Paulo, a mais importante da América Latina, sediou pela primeira vez um simpósio sobre a prática médica e a espiritualidade. Este ano, a abertura da universidade para este evento mostra que a comunidade científica começa a se abrir para o estudo dos fenômenos que envolvem a crença em um mundo espiritual e as suas repercussões na saúde das pessoas, né? Outra evidência da crescente importância do tema foi a realização agora em junho do 4º Congresso Nacional da Associação Médico Espírita do Brasil. O encontro trouxe cientistas de instituições estrangeiras respeitadíssimos, como o médico Dr. Harold Koenig, que é diretor do Centro para o Estudo da Religião, Espiritualidade e Saúde. É esse o título todo, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, existem 30 associações médico-espíritas. Em 1995, era apenas 9, vejam só. Essas entidades reúnem profissionais que praticam a medicina convencional, mas usam a sua crença para tentar melhorar a saúde do paciente, aquele paciente que quiser receber este atendimento. Eles acreditam que o organismo pode ser influenciado por espíritos que partiram da Terra ou por pensamentos até, por vontade das próprias pessoas. Medicina espiritual. Que outros recursos utiliza para ajudar pessoas doentes? Este é o tema do Falando Abertamente que está entrando no ar. Como eu disse na abertura do programa, é cada vez maior o número de médicos, de pesquisas científicas, que está acontecendo nas universidades do mundo inteiro, acompanhando pacientes que têm uma crença, que têm uma religião, e aqueles que não têm uma crença. Pacientes que recebem orações, que recebem passes ou recebem outros, digamos, gestos religiosos ou orações das mais diferentes religiões, e aqueles que não recebem. Hoje nós vamos tratar, outro dia nós tratamos sobre a religião católica. Hoje nós vamos falar com os espíritas. Deixa eu apresentar aqui este grupo maravilhoso de gente tão querida. Cícero, sempre amigo, presente aqui, obrigada pela presença. Prazer te ver. Deixa eu começar a apresentar ali o Dr. Gilson Luiz Roberto, médico homeopata. Tudo bom, Tudo doutor? Bom, Tânia. Prazer em recebê-lo. O Cícero Marcos Teixeira, espírita kardecista, ele é biólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele faz parte do núcleo, já se aposentou, mas faz agora um trabalho voluntário, né, Cícero? Núcleo interdisciplinar de estudos transdisciplinares sobre espiritualidade. Depois você vai nos explicar. Coordenado pela doutora Malvina Dornelles. A doutora Malvina Dornelles. Aqui à minha esquerda, o doutor César Jeremias. Tudo bom, doutor César? Ele é médico pediatra, igualmente. E o doutor Luiz Augusto Sombrio, que é psicólogo e engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico. Mas agora está dedicado à psicologia. Exatamente. Então, por favor, professor Cícero, esse núcleo interdisciplinar de estudos transdisciplinares sobre espiritualidade, isso dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi uma longa jornada e houve um consenso entre vários professores e integrantes do núcleo, e o núcleo está associado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A doutora Malvina Dornelles é a coordenadora. E no núcleo tem vários grupos. É um núcleo acadêmico ecumênico. Sim. O interessante é que nós façamos estudo e pesquisa sobre a espiritualidade, com vistas a
a penetrar no âmago da essência da natureza humana, livre de qualquer conotação místico-religiosa. Então, nós estamos fazendo dentro do núcleo, eu coordeno um grupo Psi-Alpha Ômega, que reúne 5 projetos, transcomunicação instrumental, paranormalidade animal, paranormalidade humana, reencarnação ou memória extracerebral e tanatologia. Nós queremos fazer, vários colegas, e o Dr. César Jeremias faz parte do grupo também, e para pesquisar nessa área, no sentido de dar uma contribuição de caráter científico referentemente à natureza espiritual do ser humano. Sim. Dr. Gilson, eu queria que o senhor dissesse como é que se explica, ou como é que os senhores, quando questionados, explicam a ciência e a religião. Porque a ciência passou muitos anos afastado de qualquer crença da religiosidade. Nós comentávamos aqui um pouco antes do programa que o Dr. Fernando Lucchesi, que todos conhecem, um médico cardiologista, um cirurgião cardiologista e um professor, também ele faz um estudo, e a ciência e a religião, e tem pesquisas, pesquisas científicas nas universidades a respeito das doenças ou da saúde e da espiritualidade ou da religiosidade. Esse interesse de reunir ciência, espiritualidade ou religiosidade é um fenômeno mundial. Isso já está há pouco tempo. Há pouco tempo. Na verdade, tem pesquisas documentadas, jornais científicos de há muito tempo. Mas agora, nesse momento, houve um interesse muito maior. E esse interesse acabou também chegando na área médica. Porque já havia, Tânia, assim, em nossos consultórios médicos, uma evidência de que a atitude do paciente, a seu estado mental, a seu estado espiritual, interferia nas doenças, na cura do paciente. Embora nós soubéssemos disso na nossa prática médica, nós precisávamos de evidências através de pesquisa, de comprovação de base de pesquisa. E de um tempo para cá, essas pesquisas aumentaram muito e hoje já se consegue relacionar, e através dessas evidências no consultório, de um embasamento de pesquisa de que realmente a religiosidade, a postura mental do paciente, a oração, a meditação, o nosso estado íntimo produzido pela religiosidade vai interferir nas patologias. Positivamente, né? Doutor César, o senhor como médico pediatra também, eu queria saber também a sua opinião e como é que o senhor responde às pessoas quando perguntam, mas como ciência e espiritismo juntos? Isso é interessante, porque quando a gente se manifesta como espírita, né, isso surpreende muitas pessoas, porque existe, assim, historicamente, um certo antagonismo entre religião e ciência, né, como se fossem duas dimensões irreconciliáveis, né? E uma das propostas das associações médicas espíritas de todo o Brasil, e da qual nós fazemos parte, é justamente nós resgatarmos o papel da verdadeira religiosidade como uma forma de se manter conectado à natureza, a Deus, independente da forma que tu o conceba, né? E isso é um aspecto importante. Isso que foi comentado pelo nosso colega Gilson, de que a crença é um fator preponderante no processo de cura, de restabelecimento dos nossos pacientes, é fundamental. Isso já existe de longa data, uma série de evidências científicas a esse respeito, né? Bem documentadas, como tu disseste. O paciente, né, que tem fé, o paciente que não tem. Que tem fé, né? Antigamente se utilizava muito o termo efeito placebo, né? Como tudo que não era medicamente explicado, né? O paciente se beneficiou de tal tratamento, mais do que seria esperado pelo efeito da medicação, se atribuía muitas vezes a um efeito placebo, em parte até fruto do relacionamento saudável com o profissional que o atende, né? E se sabe que o efeito placebo, crer que tu vai melhorar, crer na cura, né? Exerce um efeito biológico através de mecanismos hormonais, neuroquímicos, né, que interferem ainda de uma maneira bastante complexa e ainda não bem compreendida no quimismo corporal, gerando esse ambiente favorável ao processo de restabelecimento dos nossos pacientes.
O doutor Luiz Augusto Sombrio, que é psicólogo, possivelmente sabe que existe também uma associação de psicanalistas católicos, religiosos. E também parece antagônico, né? Imagina os freudianos, absolutamente ateus. Um contrassenso. Um contrassenso, né? Mas há essa associação, esse grupo de pesquisas, e eu acho muito interessante, porque todas as pessoas, com religião, sem religião, acreditando ou não é, em alguma coisa, claro, têm direito de estar nesse mundo sem de dúvida, Deus. Não é? Exatamente. Claro, com certeza. Nós, psicólogos espíritas, nos alicerçamos um tanto mais em Jung, né? Sim. Que foi um discípulo de Freud, mas que, no entanto, assim, se diferenciou bastante por algumas ideias. E é um autor muito importante e muito respeitado em todos os círculos acadêmicos e não acadêmicos. E o Jung, ele trazia já ao seu tempo, né, a ideia do self, ou seja, de um núcleo interno, a semelhança do Deus imanente nas religiões, vamos dizer assim, é como se fosse uma centelha divina, que ele percebia dentro do seu trabalho de pesquisa do ser humano, através da análise dos sonhos, enfim, de todos os estudos que fazia. Então percebia que esse centro interno, orientador do ser humano, ele trazia, vamos dizer assim, alguma coisa de sabedoria e de organização psíquica. Então pensamos que a fé no sentido religioso, e que muitas vezes nós dirigimos a um ente supremo, transpessoal, né, que está fora de nós, é semelhante também a esta ligação com o self, com esse centro interno. Então a atitude de fervor religioso, psiquicamente, é muito favorável, muito saudável. Isso já não se diz de hoje, é da época do Jung, né, que foi contemporâneo de Freud. Bom, as pessoas acham, e tem pesquisas também a respeito do assunto, que indivíduos que guardam mágoas, por exemplo, sofrem alterações químicas que podem levar ao aparecimento de doenças, ou até o agravamento de doenças. E assim, a Kátia Nabuco, que é uma oncologista da Universidade do Piauí, uma médica, diz que nós espíritas também acreditamos que as pessoas negativas podem atrair espíritos desencarnados que contribuem para o surgimento de desequilíbrios físicos e mentais. Isso é muito profundo, Tânia. A vida de relação não se restringe ao aqui e agora e ao plano físico, biológico, como nós estudamos nas universidades, na área da biologia e da ciência biológica de um modo geral. Na tese espírita, a vida de relação se conecta com a dimensão extrafísica do universo da natureza, com o mundo dos espíritos, ou a espiritosfera, ou conscienciosfera. Bom, então, estabelece uma relação harmônica através de sentimentos altruísticos, construtivos, pensamentos harmônicos, etc. E uma relação desarmônica quando gera rancor, mágoa, ressentimento, ódio, raiva, etc. Tanto no plano físico, psicológico, social, cultural, físico, como também repercute nessa dimensão extrafísica. E aí estabelece o que nós chamamos em biologia um processo de simbiose. É a associação entre seres vivos para compartilharem do ambiente vital para todos viverem pacificamente e harmoniosamente. Quando isso ocorre, a comunidade e os integrantes dessa associação, todos prosperam e vivem numa boa. Quando há uma desarmonia, há rupturas e pode surgir um processo de parasitismo, como tem no campo biológico. Então, essa interação, o mundo físico e o mundo extrafísico, é natural, se processa naturalmente, energética e consciencialmente falando. Os pensamentos harmoniosos nossos que vivemos no plano físico interferem na psicosfera terrestre e na espiritualidade, assim como os pensamentos negativos igualmente. Então nós podemos criar um clima
harmonioso ou desarmonioso que favorece reações negativas no plano biológico e psicológico do ser humano e que repercute no comportamento individual e social. Uma senhora saiu nessa revista, isto é, agora, Medicina Espiritual, pela primeira vez, a Universidade de São Paulo, a mais importante da América Latina, irá sediar, isso aqui, quando aconteceu, um simpósio sobre a prática médica e a espiritualidade. E cresce o interesse por tratamentos como o câncer, etc., feitos de acordo com a doutrina espírita, que já conta, como eu disse, mais de 2 milhões de adeptos no Brasil. E tem o depoimento de uma senhora, treinadora do Flamengo e deputada estadual do Rio de Janeiro, que ela ficou paraplégica após um acidente. E ela resolveu, então, começar a dar mais atenção à espiritualidade. Ia tomar passes. Ela achou que aquilo não ia adiantar, mas ela conseguiu melhorar muito e conseguiu, inclusive, ela acreditava que aquilo ia tirá-la da cadeira de rodas. E como é que até que os senhores explicam o passe, o que é um passe? Quando alguém lhe dá um passe, o que essa pessoa está passando para a gente? O que isso... Se eu receber, se eu for uma pessoa receptiva, legal, o que pode mudar para mim? Ou até não sei se eu fiz a pergunta correta, me ajude. Eu acho que sim. O passe, antes de mais nada, é um ato de amor. Sim. Mas, analisando do ponto de vista científico, é uma transfusão de energia. Energia, é como reiki, digamos assim. Reiki, passe magnético, tudo isso que hoje fazem parte das terapias alternativas, né, tem uma base científica. Quanto mais nós investigarmos, mais nós vamos verificar o acerto dessa prática na área da saúde por pessoas com competência profissional para tal. Mas é uma transfusão energética que beneficia o paciente e naturalmente, vai interferir no metabolismo celular da pessoa. Aqui tem os médicos que podem nos ajudar, estou analisando do ponto de vista biológico, né? Diga, doutor, por favor. É o que na medicina hoje se chama de toque terapêutico. Toque terapêutico. Está sendo usado em muitas universidades, hospitais, até recomendado por médicos. Tem hospitais americanos que os médicos preconizam em seus pacientes o toque terapêutico, que já há pesquisa demonstrando essa bioenergia que nós canalizamos através do passe ou do toque terapêutico, como também é chamado. Então, além da postura mental, de estabilidade mental que a pessoa busca nessa atitude receptiva, há também um fator, que é o que o Cícero estava falando, que é a realidade espiritual, que se une ao médium, né, ao instrumento ali, unindo essa energia do médium com o espírito em favor, nesse ato de amor, em favor da cura do paciente. Existem muitos médicos espíritas no Rio Grande do Sul? Existe. Nós temos uma associação médico-espírita do Rio Grande do Sul. Nós temos associações médico-espírita no interior do estado. Nós temos já em Bagé, Santa Maria, Caxias. Sabe qual é o número, doutor Gilson? Quantos são? Olha, é difícil a gente numerar assim, né? Nós temos aqui em Porto Alegre um número de mais de 100 associados na nossa associação médico-espírita. E onde que as pessoas podem encontrar ou como saber a orientação religiosa do médico? Nós temos aqui em Porto Alegre um grupo de estudo que visa estudar medicina e espiritualidade. E aonde que se... O nosso grupo de estudo ocorre na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Terças-feiras. Todas as terças-feiras? Terças-feiras à noite, às 19h30. E o que os senhores costumam, não sei se poderia me resumir um pouco, costumam debater, conversar nestas reuniões? São inúmeros assuntos. A gente sai desse pressuposto que o Cícero falou, de que existe uma realidade espiritual, além da realidade material. Existe o espírito. E essa realidade antecede a formação do corpo e continua a existir além da morte do físico. Então, nosso pressuposto científico parte daí. E nós construímos toda a nossa ciência a partir dessa ideia. E vamos ver se essa ideia ela consegue ser sustentada perante os questionamentos científicos. Se o nosso quebra-cabeça fecha. Por exemplo, uma experiência que é feita, experiência de quase morte, em que um paciente, principalmente pacientes que são cardíacos, sofrem um infarto
E na experiência que são feitas, há o eletroencefalograma. No momento que o paciente infartou, houve a parada cardiorrespiratória, o eletroencefalograma para de registrar o funcionamento do cérebro, né? Mas é nesse período que parou do cérebro funcionar é que há o registro dos fatos que o paciente relata após a ressuscitação cardiovascular. O paciente volta à vida. Então, se a mente física não está funcionando, isso aí é um estudo feito por vários médicos no mundo inteiro, médicos não espíritas, mas que vêm sustentar a nossa tese. Neste exato... Nesse período de alguns segundos, que o eletroencefalograma não registra a mente material funcionando, é o período que o paciente relata que ouviu se comunicar com os seus familiares, relata que o seu espírito subiu além do corpo, ele enxerga o seu corpo físico, e a pesquisa feita estão sendo colocados símbolos para que o paciente só possa enxergar aquelas imagens numa posição acima realmente. Então, todas as pesquisas médicas estão tentando evitar que seja uma alucinação, algum outro tipo de fator, e isso vem, então, reforçar essa tese de nós médicos espíritas, que existe uma realidade que transcende a matéria. 3218-5593 é o nosso telefone. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. E lembramos que um dos nossos parceiros é Expresso do Oriente, a loja de tapetes persas e objetos importados que alia classe ao bom gosto, à variedade, ao estilo de vida. A Expresso do Oriente você encontra em 2 endereços, no Shopping The House e no DC Navegantes. E em qualquer um dos dois, vocês encontram o maior mix de tapetes do estado, tapetes em nylon, fibra natural, módulos de couro, palha marroquina e os futuristas em lycra. 1 minuto e já voltamos. Bom, nós já começamos a receber telefonemas, mas eu interrompi bem no momento que o Dr. César Jeremias e o Dr. Luiz Augusto... Pode ficar com o braço aqui também. E o Dr. Luiz Augusto Sombrio, eu também falar sobre a pergunta, sobre como as pessoas recebem, como explicar, como as associações de médicos espíritas, os seus pacientes, como recebem. Eles vêm lhe procurar porque o senhor é espírita, doutor? Alguns sim. Ou não? Ou quando sabem... Depois de alguns programas que eu participei aqui, acabaram me procurando, né? Até porque se cria uma afinidade espontânea, natural, né? E a gente tem que explorar isso no bom sentido, né? Claro. Mas nós, como cidadão, enfim, indivíduo, nós temos esse aspecto pessoal e profissional e nós temos que compatibilizar as duas coisas, né? Quando os pacientes nos procuram no consultório, nós vamos ser profissionais, técnicos, né? E na medida que nós formos diagnosticando outras necessidades desses pacientes, nós podemos fazer alguns encaminhamentos, né? No sentido de orientá-los para buscar essas respostas que a espiritualidade já nos deu e continua nos dando, né? Respeitando, evidentemente, toda a característica daquela família, daquela pessoa, mas né? o Sem violentar suas crenças, né? Tem um dom, tem algum dom assim que lhe auxilia na sua profissão? Eu pergunto a todos. A gente gosta de gente, é a coisa acho que mais nos auxilia, né? Ou de intuição mais apurada, alguma coisa, não? Sem dúvida, né? Todos nós somos médiums, e um médium significa uma pessoa que tem a capacidade de registrar, de alguma forma, com algum grau, a influência espiritual, né? Isso pode surgir na forma de intuições, na forma de visões, na forma de recados auditivos, né? Muitos médicos possuem habilidades mediúnicas bastante desenvolvidas e isso flui, às vezes, naturalmente durante um atendimento de um paciente, contribuindo com o diagnóstico que a gente faz, né? Na maioria dos profissionais... Só vem ao auxílio, só vem... Então, para melhorar ainda mais... Se nós estamos efetivamente envolvidos em ajudar aquele paciente, essa influência espiritual vem a favor do paciente, né? E não precisa ser médico espírita para receber influência espiritual favorável, né? E assessoria espiritual. Basta tu estar genuinamente interessado
em auxiliar aquela pessoa, independente do ser, ter alguma crença ou ser agnóstico, e a assessoria espiritual virá na forma de intuição, daquele diagnóstico que não foi suspeitado no primeiro momento e que ninguém pensa naquilo, e daqui a pouquinho te dá um estalo, tu não sabe nem de onde veio, e que foge à lógica esperada naquele caso em particular, e tu consegue fazer os diagnósticos, dar os encaminhamentos necessários, né? Mesma coisa na psicologia? Na psicologia as pessoas um tanto mais nos procuram em função de ser espíritas. E de não serem compreendidos, talvez, por médicos. Uma das questões, uma das queixas que muitas vezes se faz é de que aquela pessoa, ela naturalmente desejando narrar questões da sua vida e trabalhar ali, ela às vezes não se sentem à vontade com terapeutas que iriam interpretar mal, né? Se a pessoa tem percepções mediúnicas, pode ser mesmo interpretado como alucinações, como delírios, enfim, todos esses quadros sintomáticos, né? Então as pessoas desejam compartilhar destas questões de crença e que dão significado para as suas vidas, né? Então o psicólogo espírita ele é muitas vezes procurado por esta busca. Porque é claro que os médicos que não acreditam, não têm crença, passam a achar que realmente são alucinações. Que não são... Na verdade, as alucinações existem, efetivamente. Existem as alucinações de causa orgânica, biológica, psiquiátrica, que precisam de tratamento apropriado psiquiátrico. E existem pseudo-alucinações que não são nada mais do que visões espirituais e que às vezes é difícil fazer a distinção e às vezes os dois processos estão associados. Processo mediúnico, descontrolado, com um processo psiquiátrico, né? Muitas vezes nós não conseguimos diferenciar as duas coisas, né? Mas o acompanhamento desses indivíduos nos ajuda a fazer o diagnóstico. Em geral, o paciente psicótico, delirante, com associação de ideias desconexas, ele tem uma história pré-mórbida, ele tem um comprometimento significativo da sua relação social, né? Enquanto muitos médiuns enxergam, ouvem, registram as vivências espirituais, a influência espiritual, e são absolutamente pessoas integradas, adequadas ao seu meio, conversam adequadamente, mas percebem a realidade, outros aspectos da realidade que não são percebidos, né? A Isabelle pergunta assim, ela diz que seguidamente já está pensando numa pessoa e toca o telefone à própria. O professor Cícero é especialista nisso, né? Isso caracteriza um fenômeno anímico e funciona na base da telepatia. Se nós fizermos um estudo, um treinamento com as crianças e sempre ao longo do crescimento e desenvolvimento, nós podemos desenvolver a telepatia, que é natural, é uma função inerente ao psiquismo do ser humano, todos têm, maior ou menor grau, e a gente poderia desenvolver um sistema de comunicação que dispensaria o telefone celular. Mas muito mais econômico. Muito mais econômico, sem nenhum risco. Então, é possível a gente observar esses fatos que ocorrem e geralmente as pessoas não dão importância. É interessante e nós podemos fazer treinamento com pessoas confiáveis, que há uma relação afetiva e desenvolver essa capacidade. Mas acontece muitas vezes com muitas pessoas comigo. Mas com todo mundo acontece. Assim, estou pensando, vou ligar e aí a pessoa me liga. Eu já ia te ligar, é incrível. Exatamente. Isso é muito comum. E tem um caso que aconteceu comigo, dou esse depoimento aqui para os senhores. Eu tinha 12 anos, morava na Fernandes Vieira, meu padrasto, marido da minha mãe, na época teve um infarto do miocárdio, a minha mãe, e ele estava se tratando de problemas do coração, e a minha mãe deu um grito do quarto, e eu fui ao telefone e liguei para o médico, e chamei, e eu não sabia o telefone do médico. A minha tia, que eu contava há pouco, minha tia Ladir, de Bagé, que era profundamente espírita, ela me deu a explicação. Daí se sempre voltava a falar sobre isso. Que eu tinha 12 anos, eu não ia memorizar o telefone do médico, não seria bem... minha atenção não estava voltada aí para isso. E eu peguei o telefone e liguei para o Dr. Néder, que era o médico. Liguei e chamei o médico, sem saber o número do telefone. Isso aí pode ocorrer. E eu tive uma experiência recente, há uns 15 dias atrás,
eu precisava comunicar com um colega que é biólogo também, pessoa muito conhecida, e eu tinha perdido o endereço dele. E às 7 horas da manhã eu estava fazendo uma meditação e coincidiu que ele também, na casa dele, estava meditando. E eu me projetei na tela mental dele. Então, quando eu estava em posição de meditação, eu aparecia, ele via a minha imagem. E ele retirava a minha imagem da tela mental dele. Sai daí, Cícero. E eu voltava novamente. Umas 3 vezes, até que ele resolveu telefonar para mim. E interessante que ele telefonou, eu peguei naquela hora e disse: o que você quer de mim, Cícero? Que a luz e a paz brilhem na tua vida, etc, etc. Então ele contou. Disse, eu quero me comunicar contigo já há 2 semanas e pedi teu telefone. Foi uma experiência que você pode fazer isso. Compreendeu? A Isabel também liga dizendo que uma tia, dias antes de morrer, ela disse que via muita gente, muita água. Eu estou vendo muita gente, muita água. E os médicos diziam que eram alucinações medicamentosas. Então ela quer saber o que os senhores acham. Esses fenômenos assim que se aproxima do momento da pessoa morrer ou desencarnar, né? Desencarnar. Porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra, mas é muito comum acontecer esses fenômenos, o paciente identificar familiares, de conversar, e o médico, por desconhecer ainda essa realidade espiritual, considera como sendo uma alucinação. Mas muitas vezes o paciente realmente está vendo e ouvindo alguém no mundo espiritual que está já preparando, já está vindo buscá-lo. É tão interessante esse assunto que o próprio CID, que é aquele Código Internacional da Doença, que a Organização Mundial da Saúde promove, já existe ali, no setor de patologia da saúde mental, das doenças mentais, um códigozinho que o médico pode utilizar, diferenciando as alucinações que são causadas por doenças, de visões espirituais que estão ligadas à cultura, à religiosidade, à espiritualidade do paciente. Não se pode mais desconhecer isso nos dias de hoje, não é verdade? Essas visões são objeto de um estudo, eu não recordo agora do autor, me recordo da editora Europa América, onde se fez estudos estatísticos dessas visões em vários países. Me lembro que nos Estados Unidos e na Índia, né? Então, algumas estatísticas de como isso acontecia, que visões eram mais frequentes, né? Isso tudo com as suas tabulações. E então, é alvo de pesquisa, objeto de pesquisa esse tipo de... E não se pode, de fato, desconhecer e sair se diagnosticando assim de imediato como processos psicóticos ou seja o que E os for. médicos agnósticos levam em conta isso ou não? Como é? Os senhores... Ainda existe um preconceito muito grande, né, Tânia? A religião ainda existe, sem dúvida nenhuma. Na verdade, muitos dos colegas que talvez estejam nos assistindo, talvez pensem que nós sejamos ou superficiais ou ingênuos ou não tenhamos nenhuma formação científica sólida, né? E essa é uma das preocupações das associações médicos espíritas, justamente trabalhar os aspectos científicos da doutrina espírita, né? Buscar convergências entre aquilo que a tese espírita defende e aquilo que está surgindo em diversos campos da ciência, principalmente a física moderna, a física contemporânea, algumas áreas da biologia, né? Eu acho admirável, por exemplo, existirem teorias dentro da física, como a teoria das supercordas, né? Que é uma teoria de vanguarda dentro da física quântica, que pressupõe a existência de pelo menos 11 dimensões. Coisas que o Espiritismo já fala há muito tempo e outras religiões, que existe uma outra realidade que transcende o físico, e a física moderna mostrando que existe a possibilidade teórica, pelo menos, da existência desses mundos e dessas dimensões, né? E esses tópicos também são discutidos nas nossas reuniões, na Associação Médicos Espíritas. Nós temos que cada vez mais nos fundamentar, né? E criar essas conexões com esse conhecimento bastante elaborado, que já existe a nível universitário, até mesmo
sobre a questão da espiritualidade. Uma coisa que a gente deve mencionar, assim, que em pelo menos 40 universidades norte-americanas já existe uma disciplina que enfoque religiosidade. Vejam, isso é muito Tamanha importante. a importância disso a nível mundial, né? E nós temos que trabalhar cada vez mais esses De universidade, faculdade de medicina, onde tem um pastor, um médico, um guia espiritual, sempre, Exatamente. digamos, de plantão. Exatamente. É isso, não é? Exato. Não, mais do que isso, estudar o que é religião. Existe o mundo espiritual, existem os espíritos, isso é fantasia das pessoas. O que as o que pessoas existe de acreditam, sério? né? Isso é só uma crença tola, ingênua, de criancinhas, né? Que foram contadas histórias infantis e cresceram e continuam acreditando nessas histórias infantis, né? Então, nós temos que trabalhar são espíritas de família espírita já? Não. Eu fui conhecer o espiritismo depois, já na adolescência, para a vida adulta, né? Sim. Que respondeu alguns questionamentos meus. E à medida que eu fui aprofundando coisa que... vários fenômenos, várias comunicações com... Se importa de contar, não? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que desencarnou com 90 anos de idade, a dona Custódia, que ela tinha a chamada mediunidade ostensiva. Ela via os espíritos, conversava com os espíritos. E eu tive a felicidade de, através dela, conversar com muitos espíritos. E interessante que ela é uma pessoa analfabeta, sem nenhuma cultura, mas o conhecimento desses espíritos, as informações que nós trocávamos através dela, era coisa impressionante. É a mesma relato das obras de Chico Xavier. Pois é, agora mesmo, né? Ontem, antes de ontem, o filho dele deu um relato fantástico. O Parnaso do Além Túmulo, que são vários poetas que respeitam a sua característica de vida. Como é que explica esses fenômenos? É isso que nós nos preocupamos em nossa pesquisa. E isso já está havendo nas universidades. Nós temos na USP, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que tem um curso de pós em corpo, espírito e mente, que busca fazer essa intersecção entre medicina e espiritismo. Na Universidade de Santa Cecília, em Santos, também tem um grupo de colegas médicos que estão realizando um curso de pós-graduação relacionando corpo, mente e espírito. E o José Newton, que é um... Não pode ficar dissociado isso, não pode. É o Dr. José Newton, que é um dos médicos lá de Santos, que faz parte da equipe, estava me relatando agora nesse congresso que teve em São Paulo, que antigamente a maioria dos médicos que procuravam o curso eram médicos espíritas, mas que neste ano a maioria dos médicos que procuraram eram médicos não espíritas, médicos materialistas, interessados em estudar e compartilhar essas pesquisas. E o Dr. César, como é que descobriu o espiritismo? Desde sua família ou foi depois também? Não, foi depois, algumas experiências. Descobriu o que eu digo é como entrou na religião. Uma coisa que me ajudou muito a buscar no espiritismo respostas e encontrá-las, né, foi uma experiência dramática na minha vida. Eu perdi a mãe quando tinha 10 anos, né? E logo após o falecimento dela, o desencarne dela, né? Eu tive algumas visões dela, né? Falando comigo, me dando orientações, me tranquilizando, né? E eram coisas que pareciam até assustadoras na época, dentro do psique infantil, né? Nós todos estávamos vivendo ainda o luto disso na família, né? E essas impressões e esses fenômenos se repetiram algumas vezes depois disso e ficaram registrados, né? E marcaram a minha trajetória, né? E nos momentos difíceis, como todos nós possuímos, né? Eu lembro dessa experiência e a gente sente a fé revigorada e redobrada. Né? Eu me lembro do professor Cícero contando quando a sua esposa também desencarnou, como foi tudo programado e a paz com que o senhor sentiu e que transmitiu a ela e ela, o senhor... Sem dúvida. Um mês antes, uma senhora médium, uma advogada, me procurou, não me conhecia e queria falar comigo.
um tanto constrangida, ela me procurou na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, onde eu colaboro, e se apresentou, pediu desculpa, e disse, olha, eu vim aqui a pedido de uma entidade que tem um recado para o senhor. Mas quando ela foi numa casa espírita, então ela se sentiu mais à vontade. E narrou, me deu algumas informações do preparo que estava sendo realizado para ajudar a Leia a sair do corpo, né, conscientemente. E aquilo me serviu muito, porque eu já fui me orientando, porque não, era um caso irreversível, e ela também, nos nossos colóquios, a gente conseguiu dialogar, embora em muitos momentos ela já não tinha condições de fisicamente se comunicar verbalmente comigo, mas mediante certas expressões fisionômicas. Então, nós vivemos aquele momento. Eu fiz uma prece, ela entrou no processo de desligamento às 16 horas e 30 minutos e levou até às 18 horas, 2 horas. E aí eu coloquei uma música suave, eu estava sozinho, não chamei ninguém, não quis chamar a enfermeira. Porque o senhor sabia que... Para ajudá-la a se desligar. Sim. Aí eu apliquei um passe magnético para que ela tivesse mais condições de se entregar, e não, porque o instinto de conservação é muito grande, né? Então eu falei com ela e ela pôde se liberar com mais tranquilidade. Depois eu chamei a enfermeira, etc. O corpo foi levado para o necrotério. A minha irmã foi para o necrotério, né? E ficou ali sozinha. E a minha irmã também é vidente. E minha irmã relatou depois que a Leia, né, saiu do corpo, levantou-se e ficou sentada, o corpo dela, o corpo físico, deitado, e ela assim. E ela meio surpresa. Sim. Aí, parentes nossos, irmão dela e a mãe dela, já desencarnados, se aproximaram. E foi um momento muito emocionante, né? E ela se levantou e os 3 auxiliaram, saíram rumo ao infinito. Certo. E então, isso a gente vive, né? E isso nos dá uma nova dimensão da vida e nos faz trabalhar o instinto de conservação no sentido de que a morte... a vida não cessa com a morte do corpo físico. Isso nos dá uma certeza matemática. Apesar do princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza, eu posso com toda certeza dizer, a vida não cessa no túmulo. Nós continuamos a viver, pensar, sentir e agir na dimensão extrafísica deste universo. Essa perspectiva maior com que se consegue entender a vida nos possibilita ser mais esperançosos, né? Porque o homem lida com tantos sofrimentos, tantas dores, e que comumente ele cai então ou na desesperança ou na rebeldia, gerando então as patologias físicas que se conhecem, né? Mas no mínimo um tanto de sofrimento psíquico. Então a doutrina espírita, trazendo assim esse entendimento ampliado da vida e de nós mesmos, né, nos possibilita nos posicionarmos a partir daí com uma visão esperançosa, né? E sabedores das leis maiores da vida que estão a nos reger. Eu vou pedir um intervalo. Eu outro dia ouvi até de uma pessoa super querida, meu amigo, que fez uma observação jocosa, vamos dizer assim, sobre uma entrevista que tinha sido feita em que falávamos de espiritualidade e de crenças e etc. Então eu me lembrei, ele que é uma pessoa tão inteligente, que pena que a sua inteligência não está democratizada, né? Ele pode ser uma pessoa extremamente democrática, mas os seus sentimentos, acho que nós temos todos que estar abertos para que isso aconteça a qualquer momento com um de nós, ou não. O que a gente vai fazer, não é verdade? Nem todos
tenha essa crença, mas acho que temos que ter o maior respeito por aquelas pessoas que têm. 1 minuto e já voltamos. Dando muitas coisas, algumas perguntas até difíceis que eu pedi para a Lica fazer, não só no meu ouvido, mas para que todos pudessem ouvir aqui no estúdio. O Adriano pergunta, uma pergunta acho que direto para o Dr. Luiz Augusto Sombrio, dentro do processo de análise se busca sempre o autoconhecimento e há também a transferência, se não pode ficar prejudicada essa transferência com a crença, com tendo ou não... Sim. Nós ouvimos a pergunta transmitida. Sim. Essa pessoa pergunta, então, se não haveria talvez uma transferência de responsabilidades de processos internos nossos para espíritos, por exemplo. Foi isso que eu pude entender, né? Não é este o prisma com o qual nós trabalhamos, nem que a doutrina espírita nos sugere, né? Porque, a princípio, a responsabilidade do que eu faço com a minha vida e com quem ou com o que eu me harmonizo é inteiramente meu, né? Se eu estou, então, acompanhado de espíritos doentes, a responsabilidade é minha. Porque a gente escolhe as companhias que a gente tem, aliás, velho provérbio, né? Me diga com quem ando, te direi quem és. Então, o processo, basicamente, psicoterápico, é de trabalhar as questões do paciente, dele para dentro, né? Como preconiza a psicologia, mas fazendo o entendimento de que forças outras possam existir. Se o paciente compartilha do pensamento espírita, a gente vai conversar com isso abertamente, né? Eu acho que a gente não pode também ignorar, né, a nossa vida em sociedade, e quando eu falo em sociedade, se faz no plano físico e extrafísico. Porque o senhor tem pacientes de várias crianças ou sem nenhuma criança? Por certo, e a gente sempre respeita, né? Claro. Porque até o próprio Jung, que nos traz a teoria que nos sustenta, ele trabalha essas questões todas assim, sem a necessidade de um contexto religioso formal, né? Mas a ligação com um centro interno sábio, amoroso, organizador, que é o self, isso se ajusta a qualquer pessoa religiosa e não religiosa. O Alberto pergunta se os senhores conhecem o escritor Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg. Sim. Tem mais referências históricas. Né? Esse foi um grande médium sueco, e que primeiro acontecimento que a história registrou, ele estava em Londres e de repente ele parou, estava vamos dizer assim, num jantar, parou e como se estivesse vendo algo muito distante. E naquele momento ele descreveu um incêndio que estava acontecendo em Estocolmo, a milhas, quilômetros e quilômetros de distância. Naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone. Meses depois chegou a notícia do incêndio. Então, isso é um fato histórico registrado na pesquisa, em toda a literatura referente à pesquisa psíquica. E ele foi um grande sensitivo, um homem extraordinário, um grande médium, que realizou, vamos dizer assim, uma profunda intercomunicação com a espiritualidade. Inclusive, ele psicografou obras muito importantes que ficaram e deu origem até a um grupo, a uma seita místico-religiosa, né? que até hoje existe. Na Europa. A Marina, ela disse que o esposo dela suicidou-se e que na hora ela não estava junto com ele. Sim. Mas que ela sentiu um vento, uma coisa fantástica ao lado dela. Depois ela ficou sabendo que naquele exato momento ele tinha tirado a sua própria vida. Isso pode acontecer. Ele fumava charuto e que seguidamente, quando qualquer coisa importante está para acontecer na vida dela, que ela sente o cheiro de charuto na casa dela. São fenômenos de efeitos físicos que podem ocorrer e que geralmente a gente não custa a perceber ou a dar importância. Na literatura espírita e mediúnica, nós distinguimos os fenômenos de efeitos físicos, que são esses: aparecimento, toque, a televisão está apagada, desligada, acende, a luz está apagada,
de repente acende e se fala no nome de uma pessoa que já faleceu. Então, há vários fenômenos que certificam que, sob certas condições, é possível, utilizando a energia, a bioenergia das pessoas circundantes, aproveitar essa energia para materializar um pensamento e produzir um efeito físico, né? Aparições físicas, tangíveis. A literatura é imensamente rica, só que a pesquisa científica realizada na época não aceitava. William Crookes foi um grande cientista, prêmio Nobel de Química, se não me falha a memória, Química, né? E ele testou a Cat King, na Inglaterra, em Londres, e mediu a pressão arterial, os batimentos cardíacos, comparou com a médium de efeitos físicos que estava devidamente algemada lá numa determinada câmara para evitar possíveis fraudes, fotografou, pesou, etc., e fez um trabalho extraordinário, mas a Sociedade Psíquica da Inglaterra, que tinha pedido a ele essa investigação, grande parte dos cientistas da época não aceitaram. Então, o preconceito vem de longe. Charles Richer foi um outro grande prêmio Nobel de Medicina, mais próximo da nossa época, que fez uma pesquisa sobre dessa área, escreveu um tratado de metapsíquica, né? E apresentou na Sorbonne. Então, o Wallace, esqueço o nome dele agora, um grande antropólogo. Russell Wallace. Hein? Russell Wallace. De Darwin. Foi companheiro de Darwin e apresentou a teoria da evolução. Ele escreveu um livro, um tratado praticamente, O Milagre do Espiritismo, mostrando, não no sentido popular da palavra milagre, mas a transcendência dos fenômenos estudados pela doutrina espírita e que mereceriam e merece, né, a atenção da ciência também. A Neiva Gomes está telefonando, que está adorando o programa, mandou um abraço a todo mundo. E a Vera quer saber como é que a doutrina espírita vê a cremação e a doação de órgãos. Se é aceita ou não. Como nós conversamos no início, há uma diferenciação que nós fizemos entre morte e desencarnação. Morte é um conceito estabelecido pela ciência, né? Hoje se fala em morte cefálica, em que há a perda do funcionamento biológico, o corpo para de responder aos estímulos. Hoje preconiza-se o encéfalo como sendo a parte mais importante. Mas a desencarnação é um processo que ocorre a partir da morte. Ou seja, a pessoa morreu, mas não quer dizer que ela desencarnou. Ela começa o desencarne, o desprendimento do espírito a partir da morte. E esse processo pode ocorrer em algumas horas, a média de 48 horas, 72 horas, pelos estudos que é feito com a espiritualidade. Pode ser em poucas horas, ou até mais do que 72 horas. Então, durante esse processo de desencarnação, o espírito poderá ou não sentir o processo que está sendo realizado com o corpo nesse momento. Vai depender do desapego da pessoa, do tipo de morte que ela teve, se é morte violenta ou pelo esgotamento do fluido vital da pessoa. Então, o espiritismo não é a favor da cremação e da Não, a cremação não é que não seja a favor. Nós recomendamos que se espere algum período, que dê tempo de... E a doação de órgãos é algo de foro íntimo. A pessoa tem que se sentir desapegada da matéria para poder doar, se sentir violentada nesse processo. Sim. Mas se a pessoa autorizar, por exemplo, ela autoriza que seus órgãos podem ser doados, eu tenho autorização. É uma questão particular de cada um, né? Tá bem. Embora haja esse processo demorado, isso vai depender de vários processos do desapego da pessoa. O Rodrigo quer saber como é que o homossexualismo é explicado ou... Lilica, me perdoa. Se a homossexualidade tem alguma explicação para os espíritas?
O Luiz, que é psicólogo. É uma questão bastante complexa e que tem todo o nosso respeito, né? Eu acho que são muitas vertentes que podem dar conta da homossexualidade, né? Sendo orientação sexual das pessoas, né? Sim, com certeza. Então, eu acho assim, uma contribuição que o Espiritismo faz, sem deixarmos de lado outros tantos entendimentos psicológicos que se dá, né, é de que nós entendemos que, por exemplo, né, um espírito de características sobremaneiras masculinas, em reencarnando num corpo feminino, poderá ter a propensão para a homossexualidade. Né? No âmbito espírita, há um respeito muito grande a qualquer escolha sexual de qualquer pessoa, né? Que é, como colocava o Gilson de outra questão, de fórum íntimo. Claro. Né? Então, tem todo o nosso respeito, né? Sem qualquer tipo de preconceito. A polaridade sexual, ela é determinada pela soma das reencarnações. Se teve mais reencarnações na experiência masculina, tu vai manter uma polaridade nessa área. Se forem mais experiências femininas, tu vai ter uma sexualidade na polaridade feminina. Muitas vezes o espírito inverte o processo de reencarnações, que vinha numa certa polaridade, que nós chamamos de inversão. A gente vê então que o psiquismo ele é mais forte do que a matéria. Se tu tem uma fisiologia, por exemplo, de homem, né, um corpo masculino, mas tu tem uma alma feminina, tu vê a força do psiquismo que sobrepõe a toda a genética. Aí é um choque em que a pessoa não se reconhece identificado com aquela imagem corporal. É uma questão muitas vezes kármica, de autoeducação. Aí tem vários fatores a serem considerados. E entre eles os fatores psicológicos, familiares, enfim. Sabem que o Paco Rabanne, o costureiro, é espírita, não é? Não sei se sabia. Não sabia. E uma ocasião eu fiz uma entrevista com o Paco Rabanne, eu trabalhava na TV Guaíba, e ele me disse, ele começou a conversar comigo, eu falava francês com ele, e ele fez um desenho, uma coisa assim. Ele disse que ele me via como uma cortesã holandesa. Devia ter sido muito divertido. Até podia ser, né? Podia, nada contra, né? Aí eu explicaria assim, ele teve uma clara evidência, entrou em ressonância com o teu passado e viu uma cena em que você possivelmente teria sido uma cortesã. Uma cortesã, olha que coisa. E a Eva, deixa eu só fazer a pergunta para a Eva, enquanto eu fizer, eu recebo a outra Lilica, por favor, estão chegando inúmeras perguntas. A dona Eva disse que a mãe dela e a irmã morreram há 5 anos, aproximadamente, que ela sonha todas as noites com as duas. Ela quer saber se é uma forma dela se comunicar e o que significa. A questão dos sonhos, ela é bastante complexa, né? A interpretação dos sonhos é bem delicada e é difícil a gente fazer assim sem conhecer a pessoa. Então, eventualmente, nós temos contatos com os nossos entes queridos já desencarnados e eles então figuram nos nossos sonhos e os sonhos são muito vívidos. De outras vezes, nós mantemos, digamos assim, uma ligação psíquica com aquela pessoa muito grande ainda. É como se aquela pessoa para nós não tivesse desencarnado. Sim, a energia das pessoas fica aqui mesmo, né? Sim. Ou quando eu morrer, vocês acham que eu vou me embora e a minha energia não vai ficar aqui dentro do estúdio. Quem sabe vai assustar essa gurizada quando você está em volta aqui. Tem uma né? moça de branco que anda aí nos corredores, todo mundo já viu. Botar essa gurizada em ordem. Botar em ordem aí. Diga, pois bem. Então, às vezes, nós estamos a sonhar com entes queridos em função de processos internos que a gente não deixou bem resolvidos, né? Culpas, mágoas, enfim, processos outros que se repetem como se fosse uma necessidade ou uma tentativa de curar algumas feridas internas que ficaram. Mas de outras vezes serão manifestações daqueles entes queridos, pois que nós sabemos que os nossos sonhos podem ser simbólicos, ou seja, produções do inconsciente, ou pode ser vivências espirituais, quando nós saímos do corpo físico enquanto espíritos e vivenciamos uma outra realidade, onde realmente interagimos enquanto espíritos, né? Então a possibilidade de interpretação se dá tanto de uma forma como outra, de resto tem que se analisar. Recomendaria essa ouvinte que a Eva que orasse
porque a oração só traz benefícios. Se for algo interno, algum fator psicológico, ela está trazendo benefício para ela. E se realmente há um contato do familiar em busca de uma comunicação ou de um auxílio, a oração traz profundos benefícios. Isso mostra que a vida de relação não se mantém só no plano físico. Durante o sono, durante a coma, então a vida de relação é infinita. Esse é um detalhe. Sim. A Jane diz que ela adora acender velas em casa. E ela diz que disseram para ela que ela não deve acender porque a vela chama espírito sem luz. A gente respeita todas as culturas e todas as religiões. Para nós espíritas, a luz da vela ela não tem poder de dar o conforto que o espírito necessite. Sim, quer dizer, acender uma vela em casa não tem problema nenhum. É uma luz material, né? Se o benefício é acender para beneficiar alguém... Não, acender uma vela para ficar bonito, para dar uma luz, para criar um ambiente. O jantar na vela. A luz de vela. muito romântico. Mas é fazer um jantar bonito à luz de vela e jamais espírito sem luz, nada disso. Talvez a intenção de acender uma vela para um espírito, aí sim, porque o pensamento ele tem essa força de puxar esse espírito. E acender uma vela para o Santo Antônio, por exemplo. Não tem problema nenhum isso. O que vai acontecer? Um ato de devoção. De devoção. Acender uma vela para Nossa Senhora. É um ato de devoção. Isso é uma prova que nossos irmãos católicos acreditam na comunicação com os mortos. Claro. Porque se não acreditasse que o Santo Antônio respondesse às suas orações, não estariam sendo vela a eles. Viu? Então, é isso aí. Ai, Santo Antônio, está falando em ti ali. Tá bom. O Antônio Carlos pergunta se os senhores conhecem um livro que se chama Vacine-se contra a Loucura, de Erling von Cosenday. Eu não conheço. Não. Eu tenho a impressão que já vi qualquer coisa. Mas é um livro espírita sobre... Vacine-se não tem um livro. Vacine-se contra a Loucura, tem? Que é... Mas é de um autor espírita? Eu tenho um livro, Vacinas contra... Eu não me recordo agora, não me é estranho. Sim, mas não é difícil saber se esse autor tem outros livros. Em qualquer livraria que tu chegares, tem um computador ali, dá o nome do autor, vem o nome dos livros. É bem fácil. Não tem, na verdade. A Livraria Cultura, Siciliano, qualquer dessas livrarias que estão informatizadas, leva o nome do autor e te dá o nome de outros livros. Quem ia dizer alguma Tânia, coisa? eu queria voltar àquela pergunta do Adoiano sobre a questão da responsabilidade, a questão analítica. Sim. Só assim, referendar o que o Ulisses falou, nós não delegamos aos espíritos a responsabilidade de nossas vidas. Eu posso pedir uma opinião para o Cícero, como espírito que ele é também, só que num corpo físico, e perguntar a ele a sua opinião sobre determinado fato. Mas não impede a minha responsabilidade. E nem dos pacientes delegarem também a cura à espiritualidade. Nós temos a nossa parte de responsabilidade. Nós podemos pedir auxílio, é um complemento ao tratamento médico, mas não uma troca de tratamento. Claro. Tem que ficar muito bem... Se o tratamento é feito cientificamente ou psicologicamente dentro da ética, das regras... É apenas um somatório. Não se deixa de lado nenhum desses critérios acadêmicos que a gente está acostumado, na nossa prática médica, mas além dele se soma-se outro mais. Outro mais. Um livro para indicar para aquelas pessoas que querem saber mais sobre a religião espírita, professor Cícero. O livro dos espíritos, as obras básicas. Sim. O que é o espiritismo? O ABC. O que é o espiritismo? É um excelente livro didático para de quem Allan Kardec. Allan Kardec. Eu acho que os livros de Allan Kardec, para quem quiser se iniciar. Sem dúvida. E são baratos. Eu gostaria de sugerir para aqueles que não acreditam na espiritualidade, ler um livro Reencontro com a Alma, do médico Larry Dossey. Reencontro com a Alma, Larry Dossey. Ele faz uma panorâmica aí dos últimos 20 anos de tudo que existe de evidências científicas que corroboram a tese espiritualista de um modo geral, né? Até vou tomar nota, porque depois as pessoas vão telefonar para o atendimento ao telespectador. Reencontro com a Alma. Com a Alma. Larry Dossey. Larry Dossey. Escreve Dossey. Larry Dossey. Neste livro, ele que era um médico de formação materialista,
Ele estava fazendo uma cirurgia numa cega de nascença. Fez todo o procedimento cirúrgico, etc, etc. Quando a cega voltou, a cega de nascença descreveu o cenário e detalhes, se não me engano... Quando ela voltou da anestesia. Da anestesia. Ela disse que ela saiu, ficou a uma altura perto do forro, do teto, do bloco cirúrgico, e presenciava toda aquela cena. E caiu um instrumento cirúrgico no chão e o médico afastou. E ao afastar, a meia dele apareceu. E ela achou estranha a cor da meia do médico. É mais ou menos a cor. Eram meias diferentes. Meias diferentes, ela viu. E ela viu. Duas auxiliares estavam comentando durante a cirurgia que uma tinha feito um coque diferente, um penteado diferente, trocado a cor do cabelo. Isso também foi registrado pela paciente, né? Ela pôde ver um quadro onde existia a escala dos médicos e as cirurgias agendadas, que ficava numa sala contígua àquela do bloco onde estava ocorrendo a cirurgia, né? Então pôde descrever todas essas informações que só seriam possíveis para uma pessoa que estivesse enxergando. Que fantástico. Então, reencontro com a alma Larry Dossey. E daí esse médico, ele ficou assim, questionando como é que uma cega, né, foi alucinação. Não poderia ter sido alucinação porque ela viu detalhes que estavam acontecendo ali. E isso levou esse médico, a partir daí, a fazer uma pesquisa extraordinária na clínica dele, e ele é autor de vários livros. O mais recente dele é Reinventando a Medicina. Reinventando a Medicina. Vale a pena. Todo médico deveria ler esse livro, Reinventando a Medicina. E ele apresenta nesse livro uma sugestão para uma reformulação do paradigma vigente. Tá? Então ele entra na medicina da Era 1, Era 2 e a Era 3. A medicina da Era 3 admite que a mente não está localizada no corpo. Isso revoluciona todo o sistema. O André está fazendo uma pergunta, se o senhor acha, professor, ele era espírita, kardecista, e ele foi para... Não é ele. Ah, tá, perdão, eu entendi mal. Então, ele faz a seguinte pergunta. Se uma pessoa que pertencia ao espiritismo kardecista e passou para uma religião afro, se ele está involuindo? Não, absolutamente. Nada disso. Significa que ele deve ter um compromisso nessa área, nesse setor. Sim. Porque todos somos filhos de Deus, todos estamos em diferentes estágios de evolução, nem mais, nem menos, nem pior, nem melhor. Né? São processos cada um. Provavelmente ele deveria ter um compromisso kármico, moral, ele fez uma iniciação, não retrocedeu, mas ele, atendendo ao chamamento até inconsciente, aos apelos do passado no presente, ele fez muito bem em ter tomado essa atitude, essa... Para encerrar, eu tenho 1 minuto e meio. Queria que alguém dissesse alguma coisa no final aqui. Gostei muito de estar com vocês. Muito mesmo. O Espiritismo traz uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de otimismo diante da vida. Nesse século que se findou e possivelmente esse que se inicia, foi o século da depressão e da ansiedade, né? O Espiritismo traz uma mensagem de esperança, que faz com que nós não nos entristeçamos, não nos acabrunhemos diante dos fatos da vida, né? Muitas vezes a depressão traz junto consigo também a raiva, né? A revolta, né? Então, dentro destas possibilidades de entendimento que nós temos aqui, nós podemos enxergar os fatos da vida de uma forma bem diferenciada. E esperança é uma palavra importante para todos nós. Sem dúvida. Kardecismo, todo espírita é kardecista? Ou todo o espiritismo é kardecista ou não? Eu não gosto dessa expressão kardecista. Sim. Existe espiritismo. Sim. Kardec foi o codificador da doutrina espírita e que ele era bacharel em ciências e letras, um pesquisador, e ele investigou de uma maneira científica, usando um método
o método kardeciano, que é tão rigoroso quanto um método científico, porque ele baseou no próprio método científico. Só que há todo um preconceito histórico, cultural, etc. Então, as pessoas usam. Mas tem outras linhas dentro, não? Existem correntes espiritualistas que usam o nome, esse kardecismo, né? Mas eu, pessoalmente, faço essa ressalva. Sim, tá? Perfeito. E uma pessoa que queira procurar um centro, busca Fica na vontade de cada um, né, Júlio? Ela pode se informar na Federação Espírita. Conforme o bairro, poderá localizar algo Onde mais fica perto. A Federação Espírita? André da Rocha. André da Rocha. Número 49. Perfeitamente. André da Rocha. Senhores, os meus mais sinceros agradecimentos. Obrigadíssimo, doutor Gilson Luiz Roberto, médico homeopata. Obrigado, Tânia. Nem tínhamos tempo de falar sobre a medicina homeopática, que é tão interessante, tão rica. Professor Cícero, mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu quero cumprimentar todos os irmãos do caminho, encarnados e desencarnados. Somos uma grande família num processo de evolução cósmica e cada um é arquiteto do próprio destino, no pensar, no sentir e no agir. Ser feliz implica em pensar positivamente, amar e servir incondicionalmente. Tudo mais é acessório. É bobagem, eu diria. É isso aí. Doutor César Jeremias, obrigado também. Foi um prazer enorme. Gostei muito, muito. Luiz Augusto Sombrio também, obrigada, querido. É meu. Foi muito agradável estar com você. Prazer de compartilhar com esses amigos, que às vezes só nesses momentos que a gente consegue se encontrar, né? Eu volto em seguida. Ai, foi bárbaro.